Bom dia, sétimo ano, olha Jay Anderson aí na área. Menino que eu tava aqui curtindo a vinheta do Jornal Nacional, tu acha? Eita, esse professor, por quê? Por que que ele amanheceu o dia assim? Parece estar atacado o juízo. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos, tá? Mais uma aula da gente. Por que é que, afinal, Jean Anderson, você começou a fazer isso? Então, a gente hoje vai falar sobre reportagem. Professor, nós não estávamos falando sobre notícias um dia desse. Hoje já vai ser reportagem, não é a mesma coisa, não. Notícia, reportagem, nota jornalística. Não é tudo um só, o quê? Como é que a gente pode dizer? Um só elemento? Não, tem diferença, viu? Tem algumas diferenças aí que precisam ser pontuadas e estabelecidas por nós, tá certo? Olha só, vocês vão abrir um módulo aqui na página 32 do livro, tá? Na página vocês vão encontrar alguns objetivos da aula e encontrar também umas atividadezinhas introdutórias, tá? Então, para início de conversa, nós vamos começar a identificar, professor, o quê? Identificar o quê? Os conceitos, tá? E também as características desse gênero textual. Então, vou mostrar aí para vocês alguns elementos essenciais, digamos assim, que não podem ficar de fora de maneira alguma da nossa reportagem, tudo bem? Então, ó, pegue aí o seu módulo, pegue aí o seu caderno, pegue seu lápis, sua caneta, toma aquele café bem gostoso para ficar fortinho, como diz a música, né? Para ficar fortinho e crescer. Então, tem que fazer isso, tá certo? Se não fizer, como é que vai assistir a aula, hein? Gente, então, reportagem, é preciso saber mais. Como assim, professor? É preciso saber mais. Ora, pense comigo. Nós vimos que a notícia é um gênero textual objetivo, lembra? Lembra? Eu sei que lembra. Meus alunos são muito inteligentes. Vimos também que a notícia, ela possui uma finalidade, que é informar o leitor sobre um determinado conteúdo. Lembram? Lembram também. Só que a notícia era um gênero curto, era um gênero imediato, que eu não precisava, digamos assim, detalhar bem as coisas. Lembram da pirâmide invertida? Que eu vinha começando pelo lead, logo em seguida eu entrava nas declarações e por último nos detalhes. Pois bem, isso era característica da notícia. Quando se fala em reportagem, essa noção vai ser bem maior, vai ser ampliada esse sentido de noticiar alguma coisa. Dentro da reportagem, há sim uma notícia, claro, mas o que é que vai mudar, professor? Vai ser a maneira que o texto se apresenta para a comunidade. Então, ó, qual é a função da notícia? Tem finalidade de ampliar a comunicação do fato, que precisa ser apresentado de forma mais detalhada. Então, descobriram, digamos assim, vamos lá, descobriram um remédio que está muito difícil de ser encontrado. E aí, para que esse remédio fosse testado, fosse divulgado, difundido na sociedade, foi necessário um estudo bem amplo. Se eu fosse noticiar, eu só ia dizer, né, o que aconteceu, ia dizer como, onde, porquê, quem está envolvido. Na reportagem isso vai ser ampliado e tudo que tiver no texto vai me importar. Desde o lead até as inúmeras declarações que aparecem na reportagem, tá? Então, o objetivo dela é discutir sobre assuntos de interesse coletivo. Como é um assunto de interesse coletivo, esse assunto ele virá de maneira ampla, de maneira detalhada. E aí, ó, eu coloquei em letrinha menor
mesmo, tá? E acaba de formar opinião. Professor, por que da letra múltipla? Isso depende de reportagens, tá certo? Tem reportagens que tem muitas opiniões dentro, tem outras que não necessariamente. Quando eu falo que é capaz de formar opiniões, isso é muito subjetivo também, é muito do leitor. Eu posso ler uma reportagem e basear nela para falar para as pessoas entender uma ideia, como eu posso ler e não mudar nada assim do interesse. Então não vai formar minha opinião, tá certo? Então vimos aí a função, agora veremos as principais características. Professor, conta pra gente quais são as características. Bora lá. De início, logo de cara, ó, para todo mundo ficar bem ciente e saber a diferença, texto mais longo que a notícia. Como assim? Já vimos que é um texto que é amplo. É um texto que, assim como a notícia, ele possui título e subtítulo. Lembram? Notícia, manchete, gravata ou linha fina, o olho da notícia é uma característica que você vai encontrar também na reportagem. Ela virá com título e subtítulos. Só que aqui eu tenho um detalhe para falar para vocês. Na notícia tinha a manchete, logo abaixo tinha o título. E não aparecia outro título no texto. Pelo menos nos que a gente leu, não. Lembram? Agora, na reportagem, isso vai ser muito comum. A reportagem ela pode ser dividida em subconteúdos, digamos assim. E para cada novo conteúdo que eu quero falar dentro dessa reportagem, eu posso dar subtítulos. E ele vai fazer muita diferença para a compreensão de sua leitura. É como se, por exemplo, tem o tema geral da reportagem, e aí eu tenho o subtítulo e tenho dentro do texto outros temazinhos que são ligados ao tema principal. Tudo bem? Então, nesse sentido, o lead está diluído no corpo do texto. Professor, mas eu não sei o que é o lead. Sabe sim, sabe o que é o lead. O lead é aquele momento do texto que você consegue identificar aquelas perguntinhas, lembram? 6 perguntas. Quem, por quê, quando, como, onde. Uh, então, a gente vai encontrar essas perguntas aí, mas agora de maneira diferenciada. Como assim, professor? Diferenciada. Lembram que na notícia esse lead estava bem no início? Era o primeiro parágrafo do texto? Na reportagem, isso não precisa ser assim. Esse lead vai vir diluído no corpo do texto. O que é diluído? Espalhado, fragmentado. Então, ó, em toda a extensão do texto, você vai estar encontrando informações que ajude a compor o lead. Linguagem mista, professor, já sei o que é. Aquele pão com presunto e queijo, não é isso? A reportagem traz isso também. É quase isso. O misto é o quê? É uma mistura, não é? Na reportagem você vai encontrar uma mistura de elementos. Eu vou ter textos verbais com textos não verbais conversando entre si. Então, de repente, você vai começar a ver um gráfico, um infográfico, imagens, vai encontrar hiperlinks, vai encontrar anúncios, você vai encontrar uma variedade, talvez, ali, de informações dentro desse texto. E aí, professor, o porquê disso ser utilizado? Gente, é para complementar o texto. Porque pensa, ó, se eu coloco só letras, só letras, só letras, só letras num texto imenso, às vezes não se torna um pouco cansativo. Eu posso colocar uma imagem para que aquela imagem, de repente, fale o que eu não falei no texto. Eu posso trazer um gráfico para mostrar quantidade de alguma coisa, para mostrar uma informação a mais. Um infográfico, gente, que gênero textual maravilhoso o infográfico. Você vai ver que ele apresenta imagem dentro dele, apresenta texto, enfim, é incrível e a gente vai estudar, tá? Além disso, pode conter entrevistas e outros gêneros textuais. Então, ó, dentro da reportagem, você vai encontrar de repente alguém falando ali. Tem um repórter que entrevistou alguém sobre esse assunto, e aí agora essa pessoa entrevistada vai contribuir para a composição da reportagem. Então, entrevistei aqui de repente o presidente, entrevistei o prefeito. E aí, quando ele fala sobre melhorias na cidade, eu vou lá no meu texto e coloco um trechinho da fala dele.
Então, vocês vão ver que dentro de reportagens isso vai ser muito comum. Ter fala de pesquisadores, de pessoas que estejam ligadas ao assunto da reportagem. E aí, quando você vai perceber isso? A partir do uso do discurso direto ou indireto. O discurso indireto é quando nós percebemos que o narrador, a pessoa que está falando ali, contando o texto para a gente, não deixa que as pessoas falem. Lembra de conto popular? Lembram de causo? Então, a gente tinha narrador personagem e narrador observador. Digamos que no discurso indireto, é um narrador observador que conta os fatos. Então, eu não vou dizer assim, Maria falou, preciso comprar pão. Não. No discurso indireto vai ser assim. Maria disse que precisava comprar pão. Maria não falou aqui, não é isso? Então, discurso indireto. Quando é discurso indireto, aí sim você vai perceber a fala dos personagens. E geralmente na reportagem, essas falas virão acompanhadas por aquele conteúdo que você já estudou na unidade anterior. As aspas. As aspas vão servir para indicar a fala de alguém, tá bom? Então vai ter lá, eu preciso comprar pão, afirma. Eu preciso comprar pão, comenta. Vocês vão encontrar verbos discentes, verbos que nomeiam essas falas, tá certo? Então, além disso, a linguagem vai ser formal. Como assim formal, professor? Se é uma reportagem, é um texto jornalístico, eu quero que ele seja lido por muitas pessoas e compreendido, não faz muito sentido eu colocar algumas gírias dentro do meu texto, eu colocar palavras, sei lá, extremamente difíceis. Vai ser um texto formal. A linguagem regida pela gramática, não é isso? A norma culta, então eu não posso errar dentro desse texto. E aí, isso é usado para ter uma facilidade de entrega mesmo do conteúdo, para que ele chegue bem mais a inúmeras pessoas, tá? Ela é assinada. Na reportagem, você vai encontrar logo abaixo do subtítulo a data que foi publicada ou escrita aquela reportagem. E ao lado tem lá o nome da repórter. Rafaela Siqueira, Arthur Brito, João, José, Miguel, enfim. Vai ter lá o nome da repórter ou do repórter, tá? Que escreveu essa reportagem, beleza? Então, quando se fala em que ela é assinada, é nesse sentido. Apresenta sequências narrativas, descritivas e opinativas. Como assim? Há uma narração dos fatos. Lembram? Na notícia tinha também essa narração. Há uma descrição desses fatos narrados. Só que agora tem um elemento novo. Além de narrar e descrever o evento que está acontecendo, eu também posso colocar opiniões no texto. A notícia você não tinha opiniões, tá certo? E aqui você terá. Aqui na página 33 tem uma reportagem bem interessante sobre algo da cozinha. Menino, falam em cozinha, só me lembra comida. E aí eu lembro que eu tô gordo. Menino, que eu tô gordo nessa quarentena. Mas assim, pessoal, que fique bem claro, tá? Para a principal diferença entre reportagem e notícia é a profundidade dos conteúdos. Na notícia, o conteúdo é mais, digamos assim, superficial quando comparado à reportagem. E geralmente essa reportagem ela surgiu de uma notícia, isso mesmo. Quando um fato ele exige um grau de complexidade maior, que não dá para ser só exposto numa notícia, é aí que a reportagem vai surgir. Tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Foi uma aula mais leve, uma aula mais simples, só para a gente ter noção do que é uma reportagem e diferenciar, como o próprio título da aula disse, reportagem, para saber mais. E aí vai ficar todo mundo sabido, é sabido mesmo, tá certo? Porque eu quero ver todo mundo, com esse assunto na ponta da língua, tá? Gente, um abraço, fiquem bem e até a nossa aulinha de sexta-feira.
Lembrando que sexta-feira vocês também vão me mostrar aquele trabalhinho pedido na aula anterior. Vocês lembram? Pronto, perfeito. Grande abraço e até mais. Tchau!